Declaro a vocês, neste dia, que não sou responsável pelo sangue de nenhum de vocês, pois não deixei de anunciar a vocês todo o propósito de Deus. Princípio, retidão e honestidade devem sempre ser preservados. A honestidade não permanecerá onde a política é abrigada. Eles nunca concordarão. Um é de Baal, o outro é de Deus. O abalo no adventismo ocorre por causa do testemunho direto que é dado. Literalmente, almas estão em jogo. Estamos falando porque vamos todos entrar nesse bote salva-vidas. Olha, você sabe que existem exatamente 4 áreas de preparação. Então precisamos passar por cada um desses testes agora de uma forma pequena, para que quando o teste final chegar, não fiquemos tão sobrecarregados, sabe, como se tivéssemos ido do nada para tudo. Ellen White fala sobre esse tipo de coisa. E as pessoas dizem, bem, na verdade ela estava falando sobre si mesma como sendo aquela sentinela no muro, aquela voz clamando. E então não precisamos de mais ninguém. Não precisamos de mais sentinelas. As pessoas só precisam ler a Bíblia e Ellen White. Então, o que você está fazendo é destruir a igreja. O que você está fazendo está causando divisão. Deus não te chamou. Nós já tivemos nosso profeta. E era ela. Você está tentando ser um profeta de Deus ou algo assim? Não sei se isso já foi direcionado a algum de vocês, talvez por eu ser mulher, isso já foi direcionado a mim, não sei. Mas, sabe, tem havido uma forte resistência contra mim de algumas pessoas dizendo que Ellen White era a sentinela e que só precisamos ouvir ela. Devemos ter esse tipo de mensagem ainda hoje? Com certeza. Em Atos capítulo 20, dos versículos 18 a 27, Paulo descreve seu ministério entre a igreja de Éfeso. E ele diz, eu não deixei de fazer nada que fosse útil, proclamando a mensagem para vocês e ensinando publicamente de casa em casa. E ele conclui sua história sobre o ministério na igreja de Éfeso dizendo, eu declaro a vocês neste dia, que não sou responsável pelo sangue de nenhum de vocês, pois não deixei de anunciar todo o propósito de Deus. E a irmã White comenta sobre isso em Youth and Structure, em 1901, e ela disse, em Atos 20, dos versículos 17 a 35, vemos delineado o caráter de um ministro cristão que cumpriu fielmente seu dever. Ele era um ministro completo. Assim, a irmã White elogia o apóstolo Paulo e basicamente diz que os ministros dos dias atuais precisam estar dispostos a ter aquelas conversas difíceis, chamar as pessoas de volta do pecado para que não sejam responsáveis pelo sangue desses pecadores dentro da igreja. E ela continua dizendo na primeira palestra das mensagens, ela diz, a palavra do Senhor vem a todos nós que não resistimos ao seu espírito, decidindo não ouvir e obedecer. Essa voz é ouvida em advertências, em conselhos, em repreensões. É a mensagem de luz do Senhor para o seu povo. Se esperarmos por chamados mais altos, ou melhores oportunidades, a luz pode ser retirada e ficaremos nas trevas. A palavra é, e isso é o que ela diz aos membros. Ela diz, sigam em frente, cumpram seu dever individual e deixem todas as consequências nas mãos de Deus. Fim da citação. Isso está em Primeiros Escritos Selecionados, página 28. E assim a irmã White está aconselhando aqueles a quem Deus deu palavras de advertência, palavras de conselho, palavras de repreensão, a seguirem em frente e cumprirem seu dever individual. E essa é uma resposta direta à pergunta que você fez ali. O Espírito de Deus diz, através do Espírito de profecia, que os membros a quem Deus deu uma mensagem de advertência devem seguir em frente e cumprir seu dever. Então não é apenas a irmã White. Essa é uma responsabilidade contínua. E se fôssemos falar sobre o sacudimento no adventismo ocorre por causa do testemunho direto que é dado. E esse testemunho não é dado pela irmã White. Essa é uma mensagem do tempo do fim que é dada para a igreja em sua condição laodiceana. É a mensagem da testemunha fiel e verdadeira para a igreja de Laodiceia, e essa mensagem não é dada pela irmã White, e ela deixa isso muito claro. Então, apenas nesses 2 exemplos que dei a vocês, se as pessoas vão dizer que a irmã White estava cumprindo a função de atalaia no muro, portanto você não precisa cumprir, então, nos próprios escritos dela, ela aconselha os membros a serem atalaias no muro, a dar repreensões, advertências e conselhos. Conforme são movidos por Deus, Eu gostaria apenas de dizer uma coisa, sabe? Na verdade, alguns de nós fomos, você sabe,
terminantemente proibidos de subir ao púlpito. E, sabe, você tenta buscar uma orientação espiritual com muita atenção sobre esse assunto na Bíblia Sagrada e você acaba ficando sem resposta. E eu estava lendo no volume 4 dos Testemunhos outro dia, e o Conrad, você sabe, provavelmente está familiarizado com isso. Talvez vocês dois estejam. Mas ela diz, princípio, certo? A honestidade deve sempre ser preservada. A honestidade não permanecerá onde a política é abrigada, elas nunca vão concordar. Uma é de Baal, a outra é de Deus, então você não tem. Isso não é uma pergunta de múltipla escolha. Quer dizer, Se você não consegue apoiar sua decisão de barrar alguém do púlpito com a Bíblia, você está seguindo Baal. E se você não está se manifestando, se isso está acontecendo na sua igreja, pense nas ramificações. Se alguém não está sendo permitido falar na sua igreja, é provável que essa pessoa tenha uma mensagem com a qual Satanás não se sente confortável. Pode ser algo que você sabe, várias pessoas precisam ouvir. Quero dizer, literalmente, almas estão em jogo e até pior. Sabe, estamos nos escondendo atrás de políticas, sabe, há uma citação no Terceiro Testamento que se encaixa nisso. No Terceiro Testamento, página 265, ela diz: se erros são aparentes entre o seu povo, e se os servos de Deus passam por eles indiferentes, eles praticamente sustentam e justificam o pecador e são igualmente culpados, e certamente receberão o desagrado de Deus, pois serão responsabilizados pelos pecados dos culpados. Em visão, vi em muitas ocasiões que o desagrado de Deus foi provocado pela negligência por parte de seus servos em lidar com os erros e pecados existentes entre eles. Aqueles que desculparam esses erros foram considerados pelo povo como muito amáveis e de disposição encantadora, simplesmente porque evitaram cumprir um dever bíblico claro. A tarefa não era agradável aos seus sentimentos, por isso a evitaram. E assim, lá em Terceiro Testemunho 265, quando Deus lhe dá um fardo e o chama para repreender alguém por causa do pecado, você deve cumprir essa responsabilidade. Ou Deus o considerará tão responsável pelo pecado quanto o próprio pecador. Portanto, não é absolutamente verdade que os santos de Deus devam simplesmente dizer: a irmã White era a atalaia e agora não temos nada a dizer. E então ela continua dizendo na página Terceiro Testemunho 266, ela diz: o verdadeiro povo de Deus, que tem o espírito da obra do Senhor e a salvação das almas no coração, sempre verá o pecado em seu real e pecaminoso caráter. Especialmente na obra final para a igreja, no tempo do selamento para os 144.000 que devem permanecer sem culpa diante do trono de Deus, sentirão eles mais profundamente os erros do povo professamente de Deus? E isso nos remete a Ezequiel 9, versículos 3 a 6, onde a marca é colocada sobre aqueles que suspiram e gemem por todas as abominações que são cometidas entre o povo de Deus. E o ponto é que Deus conhece o coração de cada crente, e Ele sabe quem desculpa o pecado, e Ele sabe quem está profundamente entristecido pelo pecado dentro do corpo de Cristo. E assim como em Ezequiel 9 há um sinal, uma marca, colocada sobre aqueles que suspiram e gemem pelas abominações entre o povo de Deus. Então, no encerramento final, o selamento dos 144.000 com o nome de seu pai em suas testas, uma das razões pelas quais isso recai sobre essas pessoas é porque elas estão lamentando o que está acontecendo entre o povo professamente de Deus. Portanto, você vê um paralelo direto ali entre Ezequiel e a destruição de Jerusalém e a crise final no selamento dos 144.000. Então eu diria para as pessoas que dizem, sabe, você é um criador de problemas porque está se manifestando, etc, etc, eu diria algo como, bem, em primeiro lugar, o espírito de profecia declara explicitamente que precisam ser dadas repreensões e advertências pelo povo de Deus até o fim dos tempos. E Deus nos responsabiliza se não nos manifestarmos, assim como Paulo seria responsabilizado. Ele não é responsável pelo sangue de ninguém em Éfeso porque ele se manifestou em seu tempo. E hoje é a mesma coisa para nós. Com certeza. Então, acho que a próxima coisa que estou me perguntando é, sabe, todos nós participamos da carta que foi enviada para uma associação geral há cerca de um mês, na verdade.
E estamos pedindo uma separação da ONU, como parte dessa purificação do mundo e da mudança e transição da nossa igreja para estar totalmente sob o senhorio de Cristo. E eu conheço muitas pessoas que apoiaram isso e elas disseram, sabe, muito bem, muito bem. Mas então, recentemente, eu estava conversando com uma dessas pessoas. E eu mencionei algo do Antigo Testamento e ela disse, na verdade eu não conheço o Antigo Testamento. E eu realmente fiquei chocado com isso. Do ponto de vista de alguém que deseja permanecer fiel a Deus e está chamando a igreja para ser fiel a Deus, isso realmente precisa se refletir em nossa vida. Não podemos simplesmente começar a dizer, sabe, como um sentinela, você está fazendo a coisa errada, mas eu estou bem aqui. Eu tive uma experiência que compartilhei com vocês dois por e-mail, onde eu não gritei nem nada assim, mas falei de forma impaciente em uma escola sabatina. Eu estava ansioso para expor meu ponto de vista e percebi depois que, sabe, talvez eu tenha interrompido as pessoas e coisas assim, um pouco por conta do meu entusiasmo. E eu realmente me senti convencido, isso não representa Cristo nessa situação. Mas olha, foi difícil porque percebi que precisava pedir desculpas a todos que estavam naquele grupo. E fazer isso é realmente complicado. Então, quando chamamos as pessoas para, por exemplo, a conferência geral e a liderança se separarem do mundo, precisamos ter essa compaixão de que sim, é algo realmente difícil, mas sabe de uma coisa? Cristo pode te ajudar a passar por isso. E essa é a mensagem. Sempre precisa ser equilibrado com, sabe, seja verdadeiro com Deus, faça dele o seu Senhor. Mas sabe, acredite que ele vai te aceitar assim que você voltar para Deus. Isso precisa estar sempre, os dois precisam estar juntos, sempre unidos. Não pode ser só, sabe, o atalaia no muro dizendo que isso está errado e aquilo está errado. Eles precisam dizer, bem, o que é certo? Cristo é o certo e ele vai te ajudar. Eu acho que você sabe, o teu cajado e o teu bordão me consolam do Salmo 23. O bordão estava lá para proteger o rebanho de ataques. Então o cajado, o bordão estava lá para isso. E isso revelava a vontade do pastor. Você sabe, antigamente, como na África, até hoje, os meninos pastores têm um knob carry, que tem cerca de 60 centímetros de comprimento, com uma bola na ponta. E eles podem lançar aquilo como um dardo, e conseguem mesmo. E eles conseguem acertar em um coiote, ou uma raposa, ou qualquer coisa que venha atrás das ovelhas. Então o bordão revela a vontade do pastor. Essa é a palavra de Deus. Desculpe, o cajado, mas o bordão realmente representa o Espírito Santo. E o bordão está ali para guiar suavemente o rebanho. Então, você sabe, se você tem um grande rebanho de ovelhas e todas estão dando à luz, todas estão parindo, muitas vezes os cordeiros se perdem das mães. E se o pastor pegar o cordeiro e levá-lo de volta para a ovelha-mãe, a mãe vai rejeitá-lo, porque ele fica com um cheiro de ser humano. Então, o que os pastores fazem é levantar os cordeiros pela ponta do bordão. E então, eles carregam o cordeiro de volta para a mãe e o depositam junto dela. E em grandes rebanhos, eles fazem isso por horas a fio e devolvem os cordeiros às mães sem tocá-los. E quando os pastores estão caminhando por uma passagem estreita, talvez a ovelha líder, o bordão deles está sempre estendido e apenas encostado na ovelha líder. E a ovelha líder sabe disso. E as ovelhas conhecem o seu pastor e há uma comunhão constante acontecendo entre as ovelhas e o pastor. E assim, no corpo de Cristo, o cajado e o bordão são sinais de que Deus é bom. Jesus é o bom pastor e ele lida conosco de forma redentora. E mesmo quando há disciplina, há o cajado, quando há orientação, há o bordão. É sempre feito para o bem das ovelhas. E o bem é que elas habitarão na casa do Senhor para sempre. É a vida eterna. Então, seja como for que nos manifestemos, precisa ser de uma forma que não diga, eu sou melhor que você. Somos todos pecadores necessitados de um Salvador. Como podemos todos nós? Como podemos levar o maior número possível de pessoas para o céu? Sabe? E não estamos nos manifestando por acharmos que somos melhores, superiores, que temos algo a mais. Não é porque somos mais morais que você, ou porque temos um nível mais alto de santificação. Não, estamos nos manifestando porque de um pecador para outro vamos todos entrar nesse bote salva-vidas e não nadar para longe dele e perder a vida porque você acha que há um bote melhor a meio quilómetro dali no oceano. Não funciona assim. Então eu acho que o espírito com que fazemos isso, irmã Joanne, é realmente importante. E as pessoas precisam saber que quando você fala com amor, que às vezes você fala com lágrimas nos olhos,
porque você vê o que está acontecendo e está disposto a arriscar o relacionamento. E quando o jovem rico veio até Jesus nos evangelhos, o jovem rico se aproxima de Jesus e você sabe no evangelho. Se eu puder encontrar aqui na minha Bíblia, está aqui em Marcos capítulo 10. Vou colocar aqui. Há um versículo muito famoso. Está em Marcos capítulo 10. A partir do versículo 17. O jovem rico se aproxima de Jesus e o texto diz, no versículo 21 diz, Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa. Vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E nesta passagem aqui, vemos que amor não é o mesmo que aceitação. Na verdade, essa é a única pessoa nos evangelhos sobre quem se diz que Jesus a amou. Mas isso não é dito sobre mais ninguém. E ele, e porque amou o jovem, disse, vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Portanto, amor não é o mesmo que aceitação. O amor se traduz em você está indo em direção a um precipício. Você precisa recuar desse precipício. E dar uma palavra de advertência não é sinal de falta de amor, mas sim um sinal de amor. E fechar os olhos, atravessar para o outro lado da rua e fingir que esses problemas não existem é sinal de que eu não amo o meu próximo o suficiente para arriscar. Perder o relacionamento para afastá-lo da perda eterna. E, portanto, o amor precisa ser a motivação, o centro do que fazemos nisso. E quando as pessoas sabem que você as ama ao falar, a mensagem vai muito mais longe. Amém. Amém. Eu concordo muito com isso. Quero dizer, não há nenhum benefício pessoal nesse processo do ponto de vista mundano. E por isso, sabe, estou interessado em salvar almas antes que seja tarde demais. E sabe como eu vejo os eventos se desenrolam ao nosso redor no mundo de hoje? Vocês sabem quando Jesus diz, quando virem essas coisas acontecerem, que esta geração não passará. E é aí que estamos agora. As coisas estão acontecendo muito rápido e ainda há oportunidade neste momento para qualquer pessoa envolvida ou que apoie o envolvimento da Igreja com as Nações Unidas se manifestar. No entanto, vai chegar um momento, e já falamos sobre isso, em que será simplesmente difícil demais para o meu ponto de vista pessoal. Há muita coisa em jogo, seja dinheiro, controle ou política. E as pessoas simplesmente não estão dispostas a sair de casa. Mas agora há tempo. E, sabe, dando continuidade ao que você estava dizendo, Mark, concordo plenamente com o que você está dizendo. Agora é a oportunidade de simplificar, desapegar e reduzir o tamanho das nossas vidas. E aprender a viver sem por escolha própria, antes de sermos obrigados a viver sem isso por imposição. E aprender a viver sem aquilo que consideramos luxos ou necessidades da vida, que na verdade são luxos e não são essenciais para a felicidade humana ou florescimento e dízimo. Devolver o dízimo fielmente e ser generoso com os pobres é um antídoto para o materialismo em sua vida. Quando você doa para aqueles ao seu redor, você está dizendo ao dinheiro, eu controlo você, você não me controla. Então eu acho que enquanto nos preparamos para essa crise que está vindo sobre o mundo, aprender a viver sem e ser um ser humano de fato, em vez de um humano que faz ou um humano que adquire, é realmente uma transição importante a ser feita em nossa própria mentalidade. Novamente no Salmo 23, você vê ali que as ovelhas seguem seu mestre nesse Salmo 23, e o motivo de eu estar falando sobre o Salmo 23 é porque estou fazendo alguns estudos sobre ele. Vou escrever um sermão amanhã sobre isso, então está fresco na minha cabeça agora. Mas no Salmo 23, o pastor guia as ovelhas pelo vale da sombra da morte. Elas não vagam por lá, o pastor as conduz por ali. Esse é o outro caminho para as terras altas, os planaltos de verão, onde elas vão pastar e se alimentar. Então, essa passagem nos mostra que andar com o Senhor significa aprender a estar contentes, tanto nos bons quanto nos maus momentos, e caminhar atrás do bom. Pastor, não é um bilhete só de ida para pastos abundantes, mas sim é um convite para estar com o único que pode realmente te proteger e cuidar de você.
E eu acho que precisamos nos afastar do evangelho da saúde e da prosperidade e perceber que uma vida cristã bem-sucedida não é aquela que é rica nem pobre, mas sim aquela que conhece o Senhor e é conhecida por Deus. Amém. E isso realmente, eu acho, leva à última pergunta que tenho por agora. E como nos preparamos? Nós falamos sobre, você sabe, a igreja institucional deixando de existir, seja porque escolhe fechar as portas, ou porque a falta de membros, a falta de alma impede, ou porque apostatou. Então, de qualquer forma, vamos ser como as igrejas do livro de Atos dos Apóstolos, nos reunindo de casa em casa e sendo muito mais flexíveis em como operamos. Como nós nos preparamos? Obviamente, há a preparação espiritual que você acabou de mencionar um pouco agora. Agora, como nos preparamos mentalmente, socialmente, fisicamente? O que devemos fazer durante esse período? É agora que precisamos começar a nos preparar? Todas essas coisas desse tipo. Qual é a resposta? Bem, quão comprido é um pedaço de barbante? Essa é uma ótima pergunta. Poderíamos falar sobre isso a noite toda. Acho que o primeiro estágio, para resumir bastante, é que intelectualmente sabemos que essas coisas vão acontecer. Então, o próximo estágio é espiritualmente. Estou pronto para ser odiado por todos por causa do nome de Cristo? Estou disposto a ser um pária? E eu só estou disposto a ser um pária se eu souber no que acredito e em quem acredito. Se eu não sei no que acredito, não estou disposto a ser um pária. Portanto, eu preciso conhecer e amar a verdade acima do aplauso dos homens. Como o apóstolo Paulo perguntou à igreja de Corinto, estou buscando a aprovação de Deus ou a aprovação dos homens? Ele fez essa pergunta a eles. E temos que dizer, se estou buscando a aprovação de Deus, então preciso saber no que acredito e amar aquele em quem acredito. E o terceiro estágio é, pastoralmente. Vai chegar um momento em que eu não estarei mais aqui, e estou preparando aqueles ao meu redor para quando eu não estiver presente? Você sabe, historicamente os pastores sempre foram os primeiros, e os líderes da igreja, os anciãos, sempre foram os primeiros a serem capturados e levados para campos, em qualquer regime totalitário dos últimos 200 anos. Então estou preparando minha família biológica e minha família espiritual para quando eu não estiver presente, para que eles continuem estudando a palavra de Deus, capacitados para estudar a palavra de Deus. E para que eles estejam preparados quando o foco recair sobre eles para permanecerem firmes ali. Você nunca sabe quando o foco vai recair sobre você. E nenhum de nós três, acho que realmente percebemos em 2019 que o foco logo iria recair sobre cada um de nós. Mas quando o foco recai sobre você, e é um foco hostil, seja na igreja ou vindo do mundo, você precisa garantir que esse foco não encontre manchas. O que ele deve encontrar é alguém que anda na luz. E você não faz ideia de quando esse foco vai te atingir, mas você pode estar vivendo. Se temos comunhão com Ele, então guardamos seus mandamentos e andamos na luz. E precisamos ordenar nossas vidas hoje para que tenhamos comunhão com o bom pastor. E que, quando o foco nos atingir, ele não veja manchas, mas veja um embaixador de Cristo, uma nova criação, um novo homem, uma nova mulher, alguém em quem Deus está realizando uma boa obra. É isso que o mundo precisa ver. Então isso é sobre olhar no espelho, ser honesto comigo mesmo e colocar minha vida espiritual em ordem. E fazer uma escolha por Cristo e buscar primeiro o seu reino, em primeiro lugar. Reordenar minhas prioridades para que as verdadeiras prioridades da minha vida correspondam à minha profissão de fé. Então essa é uma resposta bem curta. Irmã Joanne também. O Mark tem alguns pensamentos adicionais sobre isso. Mas, sim, eu acho que é uma ótima pergunta e precisamos realmente fazer essa pergunta todas as manhãs. Sim, eu só diria, do meu ponto de vista pessoal, que essa é uma questão tão vital neste momento. Sabe, existem 4 áreas de preparação na minha maneira de pensar. O Conrad mencionou algumas, então há um pouco de sobreposição. E, sabe, muitas pessoas pensam no físico e realmente precisamos pensar no físico.
Você sabe, a Bíblia nos deu muitos insights sobre a preparação física. E o físico inclui a adoção de 100% da mensagem de reforma de saúde. Inclui, sabe, preparar entes queridos, família e amigos, porque somos guardiões de nossos irmãos, certo? E sabe, temos todas essas instruções específicas, quantos de nós estamos preparados para colocá-las em prática? Em um piscar de olhos, sabe, se você estiver no terraço. Não desça, corra pelos telhados e saia. Se você estiver no campo e estiver quente e você tiver deixado seu manto, não volte e atravesse 3 acres para pegar seu casaco. Será que nos preparamos fisicamente para isso? Em muitos sentidos, essa é a parte mais fácil. Porque para mim, o próximo passo é o mental, sabe? Sua preparação mental para deixar coisas para trás, inclusive pessoas. Essa é difícil. Precisamos orar diariamente sobre isso. E há uma grande sobreposição entre o mental e o emocional. Sabe, é fácil falar sobre isso de forma abstrata. Mas, sabe, e se eu me separasse da minha esposa? E se tudo estivesse acontecendo e eu recebesse uma ligação de um dos nossos filhos? E sabe, vamos supor que o inimigo esteja agindo através dessa pessoa para me desviar do caminho. Quero dizer, o apóstolo Paulo caiu, sabe, o único ponto em que ele caiu foi justamente esse. Ele concordou com o concílio em Jerusalém, e isso resultou em sua prisão e, finalmente, em sua execução. E Ellen White diz que, por causa disso, a bênção foi retirada daquela região do mundo que, de outra forma, poderia ter recebido. E o último é o espiritual, que certamente é o mais importante. Sabe como estou usando os talentos, os recursos que Deus me deu? E sejamos francos, o principal recurso e talento que Deus nos deu é o tempo, simplesmente o tempo. E, sabe, quaisquer recursos físicos que Ele tenha fornecido, essas são 4 áreas que precisam de atenção constante, pelo menos diariamente. E sabe, isso inclui todas as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Isso envolve nossas igrejas. Se somos membros de uma igreja, isso certamente envolve nossos entes queridos, talvez colegas de trabalho. Essa é, em resumo, a minha breve sinopse. Poderíamos ir muito mais longe em qualquer uma dessas categorias, muito mais fundo em qualquer uma dessas categorias. Eu penso nas experiências pelas quais tenho passado no último ano, porque, na verdade, foi só no último ano que assumi esse ministério. E cada uma dessas coisas que você compartilhou são realmente questões com as quais tive que lidar sob diferentes perspectivas. Pode não ser necessariamente onde, por exemplo, você estava falando, Conrad, antes estava falando sobre, sabe, precisamos estar dispostos a deixar nossa família para trás. Estamos preparando nossa família para isso? E sabe, do ponto de vista da minha família, existe a família mais ampla que eu tive que, de certa forma, deixar para trás mentalmente, de certa forma, porque eles não necessariamente concordam comigo e com o ministério que minha família imediata está realizando. Mas mesmo dentro da nossa família imediata, como você sabe, Mark, recentemente, sabe, só de o meu filho pregar, sendo que ele mesmo escreveu o sermão, isso foi usado como um ponto de ataque. Contra a minha família também, e pessoas dizendo que eu estava usando ele e coisas desse tipo. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas eu realmente precisei mentalmente entregar meu filho a Cristo e dizer: bem, Senhor, ele é teu filho, ele é teu, servo. Então, Senhor, faça o que precisa ser feito nessa situação.
E eu acho que, sabe, se passarmos por isso, é uma provação pequena no momento, mas todas elas provavelmente, como o Conrad acabou de compartilhar, sendo um líder dentro desse tipo de movimento. É provável que chegue um momento em que serei levado para a prisão, e na minha mente já terei lidado com isso. Meu filho vai ficar bem com o Senhor sem mim? E minha filha vai ficar bem sem mim? E eu acho que todos nós precisamos passar por esses momentos agora, esses pequenos testes em relação a cada uma dessas coisas. Estou disposto a não ter, você sabe, as delícias deste mundo e apenas comer a comida simples, porque isso é tudo o que vou ter acesso quando a marca da besta for imposta? Se eu não consigo lidar agora com as coisas simples que o Senhor fez, então não vou conseguir lidar com isso depois. Então precisamos passar por cada um desses testes agora de forma pequena para que, quando o teste final chegar, não fiquemos tão sobrecarregados. Sabe, nós passamos de nada para tudo o que precisamos. Deus, em sua misericórdia, trouxe esses testes sobre nós de forma incremental. E eu acho que, sabe, é isso que eu pessoalmente chamaria as pessoas a fazer. Começar realmente a pedir ao Senhor que te ajude a permanecer firme nesses testes incrementais, para que quando o teste final chegar, você permaneça firme. Então, em relação a uma dessas coisas também, na preparação, obrigado. Quão importante é potencialmente fazer parte de um pequeno grupo, quase como uma igreja caseira? Não estou dizendo que você está se separando da igreja maior, atualmente reconhecida e visível, mas toda a ideia de ter um grupo de pessoas com quem você tem comunhão, com quem você não precisa necessariamente concordar em tudo o que dizem, mas que estão dispostos a dialogar, discutir e estudar a Bíblia juntos. Quão importante é fazer parte disso agora, para que, quando chegar o momento, você já tenha algo estabelecido? Bem, eu tenho sentimentos fortes sobre isso. Quero dizer, realmente tenho, porque já passei por essa experiência. Acho que é absolutamente fundamental. É vital. Sabe, Hebreus 10, 25 é um textos que eu já examinei e estudei muitas vezes. Você sabe, diz para não deixarmos de nos reunir, como é costume de alguns, mas para exortarmos uns aos outros cada vez mais, ainda mais à medida que vocês veem o dia se aproximando. Há muitos aspectos nisso, mas deixe-me apenas dizer que estamos numa situação hoje em que há muitos membros de igreja que estão tão deprimidos por causa do que está acontecendo em suas igrejas. E eu ouvi isso de vários deles. Quero dizer, tenho amigos que não têm uma igreja fiel ou um grupo de pessoas com quem se sintam à vontade num raio de 300 quilômetros de onde moram, o que é, obviamente, algo absurdo. E como você segue a Bíblia assim? Eu só vou contar uma breve história. Em 2017, fazíamos parte de uma igreja na Conferência da Flórida e estávamos tentando organizar uma série evangelística. Eu era o ancião principal cerca de 2 semanas e meia antes do início previsto. Bem, você sabe, né? O presidente da conferência estipulou que a série precisava ser cancelada e a questão era que eles estavam preocupados que isso prejudicasse os negócios. Existem muitos hospitais naquela área que pertencem à igreja e eles temiam que isso afastasse os médicos. E assim a série evangelística foi cancelada. Uma coisa levou a outra. Azul. Descobrimos que em nossa igreja, nós sabíamos disso mais ou menos, mas como na maioria das igrejas, há uma divisão entre as pessoas que defendem a verdade e as que não defendem. E geralmente, sabe, o equilíbrio não é bom. E foi isso que nos ocorreu. E então, quando basicamente dissemos, isto está errado, o que aconteceu? O fato é que vários de nós fomos sistematicamente removidos de nossos cargos na igreja, inclusive eu. Você sabe, o pastor, sob orientação da conferência, presidiu a diretoria, presidiu a comissão de nomeações e, bem, nos removeu a todos. E assim não tínhamos onde exercer os dons espirituais que o Senhor nos deu.
Muitas pessoas estão nessa situação hoje, muito mais agora. E então, o que fizemos? Formamos uma igreja caseira. Ela se reúne até hoje e nós tínhamos um plano. Formulamos esse plano conforme víamos as coisas acontecendo e formamos uma igreja doméstica. Pessoalmente, acredito que, com base nessa experiência e no que a Bíblia nos ensina sobre nos reunirmos, muito disso é importante. Quanto mais, quando você vê que está chegando a hora, e nós certamente vemos, é que precisamos ter um plano. Essa é a minha opinião, essa é a minha experiência. Concordo plenamente com o que você disse, Mark. Penso que, como adventistas, precisamos reconhecer que nossas raízes estão principalmente no movimento metodista. A razão pela qual temos lava-pés trimestrais em vez de toda semana e ceia do Senhor trimestral é por causa da abordagem metodista na Inglaterra. E toda terça ou quarta-feira, os metodistas faziam o que chamavam de reunião social. E a reunião social era um pequeno grupo de até 6 a 12 pessoas. Havia uma prestação de contas espiritual muito robusta, havia confissão de pecados, havia instrução no caminho do Senhor, havia encorajamento para seguir o caminho certo, havia oração uns pelos outros. E o grande diferencial do metodismo era o pequeno grupo, né? O grupo social, como eles chamavam, a reunião social uma vez por semana. E nós adotamos a reunião social no adventismo. Mas quando eu estava crescendo na Inglaterra nos anos 1970, uma reunião social da igreja era hora de brincadeiras. Não havia nada de espiritual nisso. Era uma vez por trimestre que fazíamos uma social e nos reuníamos para jogar. E todos nós adorávamos. Mas nos distanciamos muito das nossas raízes no movimento metodista, que é, apesar da teologia, o movimento metodista, o grande diferencial foi o processo sistemático e intencional de pequenos grupos que eles cultivaram. E os maiores momentos espirituais da minha vida aconteceram em pequenos grupos. Porque em uma igreja grande, você sabe, algumas pessoas podem te conhecer, mas a maioria não conhece. Mas em um pequeno grupo, por volta da terceira ou quarta semana, você ultrapassa as conversas superficiais e chega a questões do coração. Eu e você achamos que a pandemia de Covid nos mostrou que é preciso. Você sabe, nós fazemos parte de uma igreja mundial. Mas quando chega a hora da verdade, não vai chegar nenhuma cavalaria do outro lado do mundo. Ajudar você na crise final é você e um punhado de irmãos e irmãs em quem você confia plenamente com sua vida e tudo o que você é na sua vizinhança imediata. É com essas pessoas que você vai se conectar. Nos parques, às margens dos rios, nos shoppings, em caminhadas, para conforto espiritual, para oração, apoio mútuo. E o lugar onde você vai desenvolver esses relacionamentos é principalmente em um ambiente de pequeno grupo. Então, eu acho que todo adventista, cada um de nós, deveria fazer parte de um pequeno grupo. E isso deve ser com pessoas da nossa vizinhança geográfica imediata, não apenas online, porque é fácil cair em bolhas de eco online, mas precisa ser com pessoas reais, vivas, na sua vizinhança geográfica imediata. E então, quando a crise final chegar, você terá pelo menos 3, 4, 5 ou 6 pessoas em quem confia plenamente, que sabem tudo sobre você espiritualmente e você sabe tudo sobre elas. E vocês vão se apoiar, se encorajar e orar uns pelos outros quando a marca da besta for imposta. Eu concordo plenamente. Amém. Tudo bem, muito obrigada. Eu acho que isso resume praticamente tudo o que tínhamos que abordar. Vamos terminar com uma oração? E sim, Mark, talvez se você realmente pudesse. Quem sabe ajudar com isso. Absolutamente. Inclinemos nossas cabeças. Ó Pai Celestial. Essa é uma conversa muito importante. E eu oro para que o Senhor use cada um de nós como um elo de salvação para transmitir a verdade aos outros, para lhes dar esperança, para lhes dar encorajamento. E Senhor, muitos precisam de uma dose de perseverança porque estes são tempos difíceis. Muitas pessoas se sentem sozinhas agora na igreja e, em muitos aspectos, realmente estão. E por isso eu oro, Senhor, para que eles recebam uma bênção, recebam encorajamento e que o Senhor conceda os seus anjos para nos proteger e nos guiar hoje e a todos que ouvirem esta mensagem.
Senhor, queremos ser capazes de ouvir a tua voz suave e tranquila. Queremos ouvir a tua orientação dizendo: este é o caminho, andai por ele. E, Senhor, eu louvo o teu nome por nos mostrar o caminho certo, através dos teus profetas, através da tua palavra. E oramos para que, à medida que este esforço de chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome, pelas razões corretas, avance, as pessoas sejam despertadas, que elas decidam defender a verdade, mesmo com grande risco pessoal. Senhor, eu oro por nossos cônjuges, por nossos filhos aqui representados e novamente pelas famílias de todos aqueles que possam ouvir isto. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Quando a igreja for despertada, decidida, mudanças acontecerão. Homens e mulheres serão convertidos e tão cheios ficarão do Espírito de Deus, que eles passarão de país em país, de cidade em cidade, proclamando a mensagem da verdade. Com corações cheios de amor sincero pelas almas, abrirão suas Bíblias e apresentarão a palavra. Está escrito: onde quer que vão, um povo será levantado para permanecer no dia do Senhor. A simplicidade desses humildes obreiros será a sua força, pois os anjos de Deus trabalham com aqueles que são humildes e obedientes. Homens instruídos e eloquentes não verão os resultados de seu trabalho como os que são vistos por esses homens humildes, zelosos e de oração. Que você se levante e trabalhe para o Senhor. E este é o Evangelho do Reino. Ele será pregado a testemunha a toda a gente, línguas, povos e nações. E então virá o fim. Uma última mensagem. O último chamado. A pregação do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, no versículo 6 em diante diz: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para proclamar aos que se assentam sobre a terra, a toda a nação, A livraria ali. tribo, línguas e povos, dizendo em alta voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Gente, Deus está chamando a humanidade para temê-lo e dar glórias a Ele, porque é chegada a hora do juízo. Toda a estrutura da terra vai ser abalada. As cidades das nações vão ser sacudidas. Milhões e milhões morrerão. Mas Deus, Ele quer nos salvar. Ele está fazendo um chamado. Não é para religião, não. Não é para ir para uma denominação religiosa. É um chamado do seu coração para ter uma intimidade com Ele e receber dele a garantia da salvação nos momentos que estão à nossa frente. Por isso Ele está chamando, dizendo: teme-me, me dê glórias. Por isso Ele está chamando a humanidade para temê-lo e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Temer a Deus e dar-lhe glória é guardar os seus mandamentos, a sua santa lei, uma lei de amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus quer que você ame a Ele de todo o coração, entendimento e alma, e ame ao próximo como a si mesmo. Aonde está
os mandamentos de amor de Deus. A única parte da Bíblia que ele não permitiu que ninguém escrevesse foram os 10 mandamentos, a sua lei de amor. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 3 a 17. Olha o que diz os mandamentos de Deus. Primeiro mandamento da lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem de coisa que está no céu, na terra ou debaixo das águas. Não te prostrarás diante delas. O segundo mandamento da lei de Deus é claro: não se deve fazer imagem de escultura, de santo ou santa. Pode ser a pessoa mais santa que passou por essa terra, mas não deve se fazer imagem dela para adorar, rezar para ela, pedir alguma coisa, porque estará quebrando o segundo mandamento da lei de Deus. O terceiro mandamento da lei de Deus diz: não dirás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que disser seu nome em vão. E o quarto mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho nenhum, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia Deus abençoou, santificou e descansou. Não é o domingo o dia de guarda, não é o domingo o dia santo, no primeiro dia da semana, não é, é o sábado. É o sábado, gente. O 7º dia da semana é o 4º mandamento da lei de Deus, o sábado. Está na lei de Deus, está no coração da lei de Deus. O domingo não. Primeiro dia da semana é uma criação do paganismo. Foram os pagãos na antiguidade que levantaram o domingo para adoração ao sol. Olha a palavra domingo no inglês: Sunday, dia do sol. Gente, o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia do sol que os pagãos levantaram na antiguidade para a adoração ao sol. Como é que chegou até nós? Amanhã é domingo. O comércio estará fechado. Chegou até nós através da tradição. Foi Roma papal. Roma papal, gente. Foi a Igreja Católica Romana que trouxe o domingo para dentro da cristandade. Sabe quando? No 3º século da nossa era. Vá na Enciclopédia Britânica e consulte a palavra domingo, a origem, você vai ver lá, está tudo lá. O domingo é a criação de Roma papal, copiada do paganismo romano, o sol como dia de descanso. Foi Roma papal que levantou o domingo no lugar do sábado, gente. Ela fez isso. A história confirma. É só ir na história. Por isso que amanhã o povo recebe o domingo por tradição, sem saber a origem. Porque não tem nada na Bíblia do domingo como dia santo ou religioso. É o sábado. O sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. O 7º dia da semana foi instituído lá na criação. Quando ele fez tudo em 6 dias, no 7º dia ele abençoou, santificou e descansou.
no Éden não existiam judeus, só Adão e Eva. O sábado foi dado na criação. É uma criação edênica. Como o casamento também é uma criação edênica. Oh, gente! O domingo, o primeiro dia da semana, como dia religioso, é a marca da besta. É a marca da besta do Apocalipse 13 e Apocalipse 14. O domingo, como dia religioso, é a marca da besta do Apocalipse 13 e 14. O sábado não. O sábado é a marca de Deus. É o sinal de Deus. É o quarto mandamento da lei de Deus. É o que está lá. É o que está lá em Ezequiel 20, verso 20 e 20, verso 12. Eis que deu os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o seu vosso Deus que o santifica. Oh, gente! Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 10 diz: quem receber a marca da besta, o sinal da besta que é o domingo, como dia religioso, na testa ou na mão, vai receber as pragas do Apocalipse. Porque é a marca da besta. Não está marcado por Deus. Porque a marca de Deus, o sinal de Deus, é o sábado como dia de criação e memorial da criação. Prova de amor a Deus sobre todas as coisas. O quinto mandamento da lei de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe. Olha que se falou por dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O que é adultério segundo a Bíblia? É quando homens e mulheres casados têm relação sexual fora do casamento. O que é adultério segundo a Bíblia? É quando homens e mulheres solteiras têm relação sexual sem ser casados, fornicação. O que é adultério segundo a Bíblia? LGBT, homossexualismo, lesbianismo. É um ataque à lei de Deus, à pureza do mandamento. O oitavo mandamento da lei de Deus diz: não roubarás. O nono, não mentirás. O décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, as coisas do teu próximo. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele está perto. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este evangelho do reino, ele será pregado a testemunho a toda a gente, línguas, povos e nações. Então virá o fim.